Shalom a todos, bom dia, Boker Tov. Quando nós falamos Boker Tov bom dia. Mas quando eu quero dizer assim, por exemplo, para quem vai assistir na noite, para quem vai assistir na manhã, aí eu vou falar Ba Boker, Ba Laila, tá? Esse Ba é na noite ou no dia. Então, Shalom e Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov e Laila Tov, dependendo do horário. Então, hoje nós vamos continuar e chegamos numa parte que é um pouco polêmica, por conta da censura. Começamos, então, a censura propriamente dita, né, do Talmud, de tudo, das edições, da distribuição, de tudo que diz respeito à obra da Torá oral, feita pelos sábios. Tirando os óculos, hoje, 11 de Reshvan de 5.784. Gostaria de aproveitar e dizer para vocês que quem vai lá ler os Salmos, escutar os Salmos, é o seguinte: primeiro você tem que assistir o primeiro vídeo, para você compreender o que eu quero dizer, como é que vai ser a leitura dos Salmos. Quando diz ali dia 1, esse dia 1 é com relação ao 1 do mês judaico, do calendário judaico, não é o nosso dia 1. Então ele vai valer para sempre, sempre serão aqueles Salmos no dia 1. Isso começa quando começa o ano judaico, em Rosh Hashanah, entende? Então, aquele que está escrito dia 1 não é para o dia 1º de outubro, não, é o dia 1, equivale ao calendário judaico. Então, você teria que acompanhar lá no dia 1º do calendário judaico, que não é chamado primeiro, é dia 1, tá? Eu vou colocar uma tabela, talvez na comunidade, que eu posso fazer uma foto, né? Posso fazer uma foto, um print do calendário judaico. Então você vai saber que aquele dia 1 em hebraico, tá? Vai corresponder a tal dia do mês dos nossos meses, para você nunca errar, tá? E também a playlist dos específicos, que a gente já fez alguns sobre proteção. Eu quero ver se eu faço hoje alguma coisa sobre louvor, tá? Então nós vamos começar agora a perseguição e a censura do Talmud. Isso é o capítulo 12 do Talmud essencial, tá? Do nosso livro concentrado sobre o Talmud, não é o Talmud. Os sábios acreditavam que era a lei oral, a Mishnah e o Talmud, que unia e distinguia o povo judeu. E num dos Midrashim, dizia-se que, em certa ocasião do futuro, todas as nações proclamariam que elas também eram judaicas. Então o Santíssimo, abençoado seja, dirá: aquele que tem em mão o meu mistério é verdadeiramente Israel. E o que é esse mistério? Esse mistério é a Mishnah. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui que não está no livro, mas eu vou explicar. Uma curiosidade e é importante. Quando diz aqui, meu mistério é verdadeiramente Israel. Israel é quando Yaakov já não tem mais o nome de Yaakov, porque Yaakov é um homem da diáspora, tá? E Israel já é um homem livre, é a nação de Israel. Então o mistério é a Mishnah. Nessa e em muitas histórias similares, os sábios encareceram a importância da lei oral como prova da singularidade de Israel e como a definição do verdadeiro judaísmo. A opinião de que a lei oral era o baluarte do judaísmo prevalecia igualmente no mundo não judaico, especialmente entre os cristãos. Hoje nós vamos falar bastante dos cristãos, do cristianismo. Então, para nós, Bnei Noach, é compreensível, para judeus é muito sabido. Então, se alguém estiver aqui do canal que não seja nem Bnei Noach e nem judeu, que seja um simpatizante ou que seja um cristão, jamais se sinta ofendido. Nós estamos contando a história
como ela foi vista da ótica judaica, tá? Algumas coisas são muito óbvias aqui, outras são discutíveis entre aqueles que não são judeus, ou Bnei Noach. Não são discutíveis para nós, tá? Então, vou ler de novo essa frase. A opinião de que a lei oral era o baluarte do judaísmo prevalecia igualmente no mundo não judaico, especialmente entre os cristãos. Quer dizer, os cristãos sabiam que a lei oral era para o judeu um ouro. Eles sempre souberam disso. Nunca se esquecendo que o cristianismo aconteceu no século IV desta era comum, tá? E a entrega da Torá foi há 3.300 e poucos, quase 3.400 anos atrás, tá? Já desde os séculos 7 e 8, tinham sido feitas tentativas de proibir o estudo do Talmud, mas falharam. Durante gerações, a Europa Ocidental não tomou conhecimento dos problemas internos do povo judeu e da importância de suas influências espirituais diretas e indiretas. Mas, quando a Igreja Católica adotou uma atitude mais severa em relação aos inimigos em suas próprias fileiras, ela também começou a examinar a literatura judaica e, em grande extensão, o Talmud. Muito da responsabilidade por essa atitude repousa em vários judeus convertidos ao cristianismo. Sabe que muitos foram convertidos, muitos foram assimilados e até hoje muitos querem viver em Edom, por exemplo. Edom significa a Europa Ocidental, né? Significa a Alemanha, até mesmo os Estados Unidos também, e alguns países onde é tudo muito, a cultura é muito atraente e o judeu acaba por se assimilar, ele acaba vivendo a vida, aquela vida ali muito mais materialista, muito atraente, enfim, isso já acontecia, mas daí era uma conversão ao cristianismo, não era exatamente pela cultura. Hoje tem muito, mas muito judeu que não é assimilado na religião, mas é assimilado nos costumes, perdeu a tradição judaica, porque realmente é atraente a cultura dos desejos, a cultura da noite, das festas, de uma mídia, do colorido, tá? Então, convertidos ao cristianismo, que procuravam travar debates públicos com eruditos judeus. Nós sabemos que até mesmo dentro de organizações espiritualistas, a pessoa quando ela sai daquela, que nome poderia usar, daquela sociedade, daquela organização, falando mal do lugar. Geralmente é assim, infelizmente as pessoas são assim. Saem do lugar falando mal do lugar. Então eles acabavam tendo debates públicos com eruditos judeus. Estavam bem a par do valor, esses convertidos, do Talmud para os judeus, e dirigiam seu rancor e vilipêndio contra ele. Então, na verdade, na história tiveram muitos judeus traidores, ok? Vamos dar nomes aos bois, traidores. Alguns conversos tentaram em vão explorar textos talmúdicos para demonstrar a verdade do cristianismo, tá? O Rabi Moshe ben Nachman, a quem foi permitido numa ocasião falar livremente no decorrer de um desses debates, comentou ironicamente que, se as alegações de seu oponente fossem corretas, então os próprios sábios talmúdicos deveriam ter se convertido ao cristianismo. Tamanha era a certeza de que não era assim. Então, os próprios sábios talmúdicos deveriam ter se convertido ao cristianismo. O fato de terem continuado judeus era prova suficiente da nulidade das evidências, está entre aspas, dos conversos. Ao mesmo tempo, vários soberanos europeus
e dignitários da igreja estavam convencidos de que o Talmud continha material anticristão. E com base em acusações de informantes, ordenaram que fossem retirados dos livros todas as declarações anticristãs e libelo contra Cristo. Sabemos que não se encontra quase nada sobre Jesus no Talmud, porque foi retirado completamente essas partes. Algumas foram as que foram conservadas, que ficaram em mãos de judeus. E pense que o Talmud, quando nós começamos aqui a falar, a redação está lá a Mishnah, Gemara, lá em 500. Hillel não era nem dessa... Vamos até pegar a página aqui. Para não falar bobagem, também não dá pause. Olha só, Hillel mesmo é 20 e 30 da Era Comum. Nós vamos ter lá, Yoshua Perachia, Nitar de Abel, os Asmoneus, tá? Os Asmoneus vão estar em 164 antes da Era Comum. Essas pessoas já discutiam a Mishnah, posteriormente a Gemara. Nós temos então ali, a redação final do Talmud em 500 da Era Comum. Aqui nós estamos em século 1200 e pouco da Era Comum. Quer dizer, ninguém tinha intenção nenhuma de falar mal desse ou daquele, porque o cristianismo não existia. Pensem comigo, não existia. Isso é século IV adiante. 400 anos depois do personagem principal nem estar mais aqui. Essa campanha antitalmúdica e os vários decretos dos papas chegaram ao auge quando, como resultado de disputas internas na comunidade judaica e por insistência de certos convertidos, o Papa Gregório ordenou em 1240 que se queimassem em Paris todas as cópias do Talmud. Quer dizer, não era algo honesto, era mandar queimar. Você não manda queimar uma obra se ela não, nesse caso aqui, se você não está inseguro quanto a essa obra. Então, por que queimaram? Se não tinha nenhuma mentira, se não tinha nada errado com o cristianismo e com o personagem principal do cristianismo, por que queimarem o Talmud? Por que se utilizarem da Torá? Façam uma Bíblia própria. A Igreja Católica foi maléfica para o mundo. É maléfica até hoje. E ainda assim é a mais sustentada, nunca vi tanto ouro, sustentada por nós, as pessoas, pelos fiéis. Por nós não, porque eu não contribuo. Eu disse que com todo o respeito, mas a Igreja Católica é difícil de ter muito respaldo aqui com a minha pessoa. Não, já nasci com um pouco de dentinho de raivinha dela. Decretos similares foram expedidos várias vezes no correr do século XIII. Nós estamos no século XIII, olha só. Em certa ocasião, pelo Papa Clemente IV, em 1264. E milhares de cópias foram lançadas às chamas. Os judeus consideraram as destruições do Talmud como uma catástrofe nacional quase sem paralelo. O Rabi Meir Rotenburg inspirou-se para compor uma lamentação que sobreviveu entre as lamentações do 9 de Ave. Vamos falar do 9 de Ave. Não hoje, mas vamos falar. A escolha certeira de confusões e conflitos e agressões aos judeus nas datas comemorativas, nas datas importantes, acabam se transformando em outra data e o judeu faz do limão uma limonada. Os decretos não abrangem toda a Europa. Na Península Ibérica, por exemplo, o Talmud não foi queimado, mas simplesmente censurado, através da retirada de trechos considerados depreciativos do cristianismo. Então, esse aqui eu vou tirar. Eu gosto da obra. Ela vai nos servir aqui para a nossa nova religião. Mas eu vou tirar esses aqui porque essa aqui não ajuda. Por isso temos que ter cuidado nas Bíblias que lemos, porque a deturpação é muito grande nas traduções. Não porque não sabiam traduzir. Lembra quando eu falei das traduções duvidosas?
Algumas porque não tem como encaixar no português, mas nós estamos falando do mundo aqui. Traduções completamente maliciosas, tendenciosas ao dogma cristão. Queiram ou não escutar uma coisa dessas. Os líderes da igreja não foram unânimes em seus pontos de vista sobre o assunto. Em 1431, um sínodo da igreja em Basileia reafirmou a rígida proscrição do Talmud, mas também houve outros pareceres. Em 1509, um converso chamado, não sei se sei falar esse nome, Johannes Pfefferkorn, podem me corrigir, eu quero aprender, procurou incitar líderes da igreja a queimarem o Talmud em todos os países sob o governo de Carlos V, ou V. Apareceu, todavia, um campeão na pessoa de um cristão, Reuchlin, também não sei falar esse nome. Está escrito bem assim, Reuchlin. Como ele é cristão, não sei se é judeu, não sei se esse CH aqui é o quê? Que defendeu a causa do Talmud. Ele defendeu, deve ser um CH tipo ret. Se bem que a controvérsia não tivesse sido imediatamente decidida e exemplares do Talmud fossem queimados pelos bispos em várias cidades. Os argumentos de Reuchlin parecem ter tido algum efeito. Aí, às vezes, você vê hoje pessoas inteligentes, pessoas cultas, pessoas da própria igreja católica, às vezes até a liberal, que tem outros pensamentos, não saberem de várias coisas, porque não tiveram acesso a esse conhecimento, não buscaram dentro do judaísmo entender por que determinados decretos, determinados tratados inteiros foram tirados da obra. Você não tira de uma obra um tratado inteiro ou citações se elas não te incomodam como instituição dogmática religiosa, Igreja Católica. Mas essa situação não perdurou e, como resultado da intensificação da Contra-Reforma e devido aos esforços de vários conversos, o Papa Júlio III tornou a ordenar em 1553 a queima da obra. Nós já tínhamos visto isso no capítulo anterior, né? Olha quanto tempo está durando isso. Esse decreto, aplicado em diversos estados italianos, resultou, ao que parece, na destruição de dezenas de milhares de exemplares do Talmud. Dezenas de milhares. Algo feito completamente à mão, depois com a imprensa tendo problemas, com o offset por conta de uma impressão errada, continuavam erradas. Aqui nós temos dezenas de milhares de exemplares destruídos. O rigor do decreto foi mitigado pelo anúncio do Papa Pio IV, no Sínodo da Igreja de Trento, em 1564, de que o Talmud poderia ser distribuído com a condição de se expurgarem dele as seções que afrontavam a religião cristã. Essas seções que afrontam a religião cristã, só mesmo se você conseguir ter em mãos um Talmud totalmente original, guardado a 7 chaves. Eu não conheço nenhum que esteja completamente completo, sem nada tirado desde nunca nada. Mas existem alguns que têm muitas passagens e eu entendo que incomodam, porque existiam alguns Jesuses. Jesus é um homem comum, é um nome comum daquela época, então não se sabe se era esse, se era outro, e se era esse que está declarado, que está descrito no Talmud. Alguns, ele pelo menos nasceu 100 anos antes do que do dogma, do ensinamento cristão. Então, claro que se incomodavam, parecia não ser o mesmo. Não sei. Como resultado direto dessa decisão, né, de retirar o que afrontasse a religião cristã,
Imprimiu-se em Basileia uma edição sob supervisão e censura de monges católicos. Novamente, assim como aquele de antes, que tinha autorização para editar e publicar, era cristão, aqui tem um monge católico. Supervisão de censura do monge católico. Você... Dá para entender, não é? Não precisa explicar. Foi ela cruelmente truncada e censurada, mas ainda assim não satisfez a Igreja. E numa bula papal, expedida em 1592, Clemente II proibiu finalmente o estudo do Talmud em qualquer versão ou edição. Acabou, né? A proibição não se aplicou à totalidade do mundo cristão, dado que grandes partes da Europa, os países protestantes e os que estavam sob o domínio russo ou turco, não aceitavam a autoridade da Igreja Católica, mas foi posta em operação na maior parte da Itália. Então, não era pelo Talmud, era por ser contra a Igreja Católica. Os judeus italianos tentaram esquivar-se da proscrição por várias maneiras, sendo a mais comum o estudo do livro veja bem, Eniakov, tá? Depois que este também foi proibido, mudaram seu nome para En-Israel. Mudavam o nome para poder estudar, que continha o texto agádico do Talmud. Lembra? Agadá, as alegorias, né? E o estudo do Sefer Alahá, do Rabi Isaac Alface, que continha muito da Alahá talmúdica, as leis, né? As leis importantes, a interpretação de tudo que estava lá na Torá, escrita de uma maneira que se fosse compreender. Como é que iam compreender as leis, por exemplo, alimentares, se não fosse explicada? Era difícil aquilo que está escrito lá na Torá. Mas o decreto antitalmúdico teve um impacto decisivo sobre a vida cultural dos judeus italianos, que jamais recobrou seu antigo esplendor. Isso constituiu, sem dúvida, uma vívida ilustração do fato de que uma comunidade judaica que não estudasse o Talmud estava condenada ao desgaste. Tudo estava no Talmud. Uma religião extremamente ritualística, tradicional, disciplinada. Como se você perdesse o manual de instruções, porque a Torá é um manual de instruções, o Talmud é um manual de instruções explicado. Você perdesse o manual de instruções de como viver a sua vida, de como agir, de como ser moralmente, fisicamente, espiritualmente. Vamos lá fazer a bênção da água. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nehiyah bidvaro. Bem devagarinho, né? Devendo as bênçãos para vocês, devendo todas. A gente faz a bênção antes de tomar, a gente faz a bênção antes de comer o alimento. Nunca enquanto está comendo, nunca enquanto está bebendo, tá? Subtítulo: Censura. Nenhum decreto similar foi promulgado em qualquer outro país da Europa, mas havia forte tendência a censurar o Talmud. Em tempos posteriores, os impressores restauraram gradual e clandestinamente as seções que haviam sido censuradas. Mas, apesar desses esforços, as melhores edições do Talmud estão, até hoje, mutiladas por causa das alterações e correções, entre aspas, introduzidas pelos censores. Censores são aqueles homens, é tudo homem aqui, tá? Aqueles homens responsáveis por censurar, por ver que parte nós vamos censurar, que nós vamos tirar. Vamos tirar tudo? Vamos acabar com eles? A edição censurada de Basileia foi o arquétipo de tais edições, pois o censor cortara ou emendara todas as partes do texto por ele consideradas insultuosas ao cristianismo
ou vários povos, ou reflexos de pontos de vista supersticiosos. O cristão ora, o cristianismo induz orar às estátuas, se ajoelhar a altares físicos, e a superstição é judaica. Você vai para o inferno e de lá não sai. Um pai amoroso te manda para o inferno se você faz algo errado. Isso não é judaico. Isso é cristão. O censor de Basileia, padre Marco Marino, primeiro excluiu a palavra proibida Talmud. Quer dizer, tirou o nome do Talmud de Talmud, substituindo-a por outros termos, tais como Gemará, né? Ou Shas. Shas aqui, ó, as iniciais das palavras hebraicas que significam 6 ordens. Mudou. Onde o texto usava a palavra min, que vem de heresia, tá? Onde o texto usava a palavra min, herético, originalmente aplicada a seitas gnósticas e só raramente ao cristianismo, ele a trocou para saduceu ou epicurista, tá? Saduceu ou epicurista. Esse epicurista não é de Epicuro, tá? Da filosofia. A palavra epicoros, usada no original hebraico, também significa ateu, cético, herético, tá? Toda menção a Roma, ainda quando a referência fosse indubitavelmente ao reino romano pagão, foi alterada para Aram. Aram é a Mesopotâmia. Então, onde estava escrito Roma, escreveram Mesopotâmia. Ou Parás, que é a Pérsia. Olha o prejuízo que tem isso. O que Roma tem que ver com a Mesopotâmia? Mudaram os nomes completamente. Entende? Porque você precisa conhecer o original, decidir por si mesmo se a sua está certa e a outra está errada. Mas decidir por si mesmo tendo acesso ao original, tendo acesso a uma tradução, no nosso caso aqui em português, mais próxima do lógico, inclusive em espaço geográfico e histórico. As palavras neshumad ou mumar, neshumad conversa, mumar também, converso, aquele que se converteu, foram também proibidas e emendadas. Um grave problema para os censores era a palavra goi ou norri. É ainda um pepino a palavra goi, tá? Que significa gentil. Que eles sempre mudaram, por vezes intrigando os eruditos, que não percebiam que o responsável era o censor. Durante algum tempo, a palavra goi, que é gentil, foi trocada por acum, tá? Acum. Acum são adoradores de estrelas ou de signos. Então, o gentil virou acum. Onde estava escrito goi, que era gentil, que é o não judeu, tudo bem, foi mudada para acum, que é adoradores de estrelas e signos. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Durante algum tempo, mas um converso, olha a traição, um converso informou as autoridades que esse termo também era ofensivo ao cristianismo. Então, acum também era ofensivo ao cristianismo. De vez que acum também denotava as iniciais de adoradores de Cristo e Maria. Então, não podia pôr essa também. Era, portanto, necessário achar substitutos. E o mais comum era a inserção da palavra kuti, samaritano. Por isso, vocês que têm a Bíblia cristã, por exemplo, ou que tem algum tal, de repente tem um Talmud aí, alguns artigos do Talmud, alguns tratados, você vai encontrar essa palavra. Samaritano encontrado em tudo que é canto, na verdade.
em vez de goi. Então, em vez de ser simplesmente um gentio, vamos atacar aqui, vamos dizer que eles estavam falando dos samaritanos. Vamos tirar o nosso da reta. O que suscitou muitos erros. Na edição de Basileia, o censor ordenou que se inserisse a palavra Cushi. Cushi é africano, em vez de goi. Cushi, né? Africano, cushita é africano, em vez de gentil. Pronto, agora vamos culpá-los de ser racista. É coisa muito complicada. Onde o Talmud faz referências críticas a Jesus ou ao cristianismo em geral, o comentário era completamente suprimido e o nome de Cristo era sistematicamente retirado, ainda quando a referência não fosse negativa. Mesmo se a referência não fosse negativa, era retirada. Como se ele realmente não tivesse existido naquele momento, para que não se fosse falado nada que não fosse de acordo com a religião que eles tinham inventado, que eles tinham criado naquele momento do século IV. Onde nada. O censor de Basileia também decidiu omitir o que considerava personificações da divindade. Personificações da divindade. É estranho porque quem personifica, quem é o maior Deus e tudo mais antropomórfico da história? Sempre pensei que fosse o cristianismo. Então eu acho que de repente errei, né? Eles não têm personificação, eles não têm antropomorfização. Bom, eles omitiram isso das personificações da divindade, bem como as lendas enigmáticas. Lendas enigmáticas é aquela parte subliminar que só os sábios sabem o que significa, os cristãos não sabiam e talvez não saibam até hoje. Hoje as pessoas sabem porque o judeu resolveu abrir. Foi o judeu que resolveu mostrar a Kabbalah, por exemplo. A Kabbalah é judaica. A Caldeia é Ur-Kasdim. Ur-Kasdim nasceu Abraão. A Kabbalah é judaica, não é cristã e nunca, absolutamente nunca será. Então, o que tiver ali que não seja de cunho judaico é mentira, é invenção ou é plágio, né? Muito mais plágio do que o resto, é muito plágio. Vamos ajeitar aqui. Em certos casos, acrescentou à margem seus próprios comentários. E além de tudo, comentou, né? Estragou, deturpou, deteriorou, adulterou o Talmud com seus próprios comentários. Por exemplo, onde o texto diz que o homem vem ao mundo sem pecado, ele acrescentou, abre aspas, de acordo com a crença cristã, todos os homens nascem maculados com o pecado do primeiro homem. Talmud não disse isso. Seções que ele considerava como ofensivas ao pudor foram realmente erradicadas e outras mudanças igualmente feitas, como na máxima talmúdica, um homem que não tem esposa não pode ser chamado de homem. Agora nós vamos entender isso aqui muito bem. Essa frase estava no Talmud. Está no Talmud original. Por isso estamos tendo conhecimento disso. Então, algumas foram salvas. Um homem que não tem esposa não pode ser chamado de homem. A esposa, no judaísmo, é o maior alicerce do lar. Shalom Bait, a paz no lar, tem a mulher como a maior responsável pelo equilíbrio. O homem judeu, ortodoxo ou não, mas religioso, que crê na lei escrita, respeita a lei oral e segue os mandamentos, cumpre os 613 preceitos da Escritura Sagrada, sabe que em primeiro lugar vem a esposa,
Veja bem, não são nem os filhos, é um homem completo. É um homem e a mulher completando a vontade de Deus, e aí vem todo o resto. Pois bem, vou ler a frase novamente. A frase original do Talmud. Um homem que não tem esposa não pode ser chamado de homem. Pois é. Agora vamos falar do censor. Que lhe ofendia a sensibilidade de monge celibatário. Ele alterou-a assim. Um judeu que não tem esposa não pode ser chamado de homem. Ele mudou. O Talmud diz um homem. Porque até hoje, uma pessoa que vai casar, vai se casar na igreja católica, né, cristã. Você não, eu não sei porque eu não casei, né? Obviamente que eu não casei na igreja católica. As pessoas precisam fazer um curso de casamento. Curso de casamento. Como que elas sabem como é que é casar? Maior número de pedófilos descobertos e abertos estão onde? Na igreja católica. Porque eles não casam. É pelo celibato que vem lá dos essênios? Ou é pelo celibato em nome do não vamos dividir com muitas pessoas aqui as heranças da igreja católica? Como você sabe que é casar se você nunca casou? Como você sabe como é que se relaciona homem e mulher dentro de um relacionamento familiar, se você não tem esse relacionamento familiar a não ser do seu pai e da sua mãe? Como que o monge celibatário pode dizer o que você vai ou não fazer, ou precisa ou não fazer dentro de um casamento? Quando eu tive minha filha, vou contar uma coisa particular. Quando eu tive minha filha, tinha uma freira, conhecida da família do meu marido, que era psicóloga ao mesmo tempo. Ela não está mais entre nós. Ela me encontrava, eu com a minha filhinha pequena, na rua. Onde ela me encontrava, ela parava para me dar sermão e dicas. Ela me dava muitos sermões e muitas dicas, assim, de como amamentar, como educar, como conversar, como compreender, como uma criança. Como amamentar foi a coisa mais bizarra que a freira me disse. Como é que ela pode querer me ensinar? Existe uma coisa que vem conosco, mães, que são mães, não só mulheres parideiras, mas mães, que é instinto de Deus, e quando o nenê nasce, eu não sei de onde é que sai, mas a gente sabe tudo o que tem que fazer. E se fosse para alguém me dar algum tipo de pitaco, não seria uma freira. Não seria uma freira. Voltando, o tratado Avodah Zará nem sequer chegou a ser impresso, porque trata dos dias santos de não-judeus e das relações com eles. Esse é aquele tratado que o prof. do Rabi Rashi, do Rashi não teve acesso. Embora as omissões e supressões fossem parcialmente restauradas em outras edições, sempre havia em outros países novos censores que introduziam outras distorções e mudanças. As autoridades russas, por exemplo, decidiram que a Grécia não podia ser mencionada no Talmud. As autoridades russas decidiram que a Grécia não podia ser citada no Talmud. Eu escrevo um livro, você é de outro país, você resolve que tem que tirar, censura meu livro, censura tudo, censura as edições e ainda quer que aquela palavra não pode ser usada, tem que usar outra. Parece quando você vai entregar sua tese de fim de curso, que a banca examinadora, antes da banca examinadora, teu próprio orientador tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, tem que tirar aquele outro. Até hoje eu me lembro
que todo o meu capítulo 5º da minha monografia de término de curso de Direito, que era filosofia, e eu quis fazer um capítulo 5º falando da filosofia oriental, budista, coisas lindas e também indianas, eles não aceitaram. Tamanho ocidental é o direito. Tiraram depois e eu coloquei de novo e na verdade tiveram que aceitar. Leram todo o meu capítulo 5º, não deram nota para ele, mas eu consegui uma nota máxima mesmo assim porque o resto do trabalho estava bom, bem bom. Bom, as autoridades russas, por exemplo, decidiram que a Grécia não podia ser mencionada no Talmud. Eles decidiram, então não podia. Por ser a cultura russa supostamente inspirada pela da Grécia. E esta palavra era, por isso, alterada sempre que aparecia. Alguns censores russos declararam que a expressão língua grega era ofensiva e mudaram-na para língua de Akum. Lembra lá em cima o que é Akum? Língua de adoradores de estrelas e signos. Não podia falar língua grega, porque era ofensiva. A ignorância de muitos censores levou à grafia errônea de nomes e muitos erros perpetuaram-se de edição em edição. Algumas modificações resultaram de cálculos políticos efêmeros, tais como a instrução do censor russo ao tempo da Guerra Russo-Turca, para que a palavra goi, gentil, goi é gentil, fosse substituída por Ismael. Olha a gravidade disso. Quem conhece a história sabe que não se coloca o nome de Ismael em qualquer canto. Temos um conflito, uma briga aqui, bíblica, antiga, e até os dias de hoje, fazendo guerra. Eles trocaram gentil por Ismael. Alteração que gerou toda uma série de erros absurdos. Gentios, gente. Estava escrito gentios, goi. Eu vou lá e coloco o nome o nome de um dos maiores, entre aspas, inimigos do povo do qual eu estou aqui falando no Talmud. Bem complicado isso, né? Eu acho. Mas eu estou lendo e eu estou seguindo o livro, ó. Muito obediente com o livro do Rabi. O Rabi Adin Staunsaltz. Even Israel. O Talmud não foi a única obra afetada pela mão pesada do censor, mas por causa de seu escopo e abrangência e das milhares de modificações introduzidas no correr dos séculos, era impossível corrigir todas as mutilações, até em edições publicadas em países livres de censura. A impressão em offset perpetuou muitos dos enganos e omissões, e só nas edições mais recentes se fizeram tentativas de restaurar a forma original do texto. O Talmud sendo oral, sendo passado de geração em geração, já é muito difícil. Por isso ele virou um Talmud. Por isso a Mishnah conversada, as discussões, Mishnah, Guimarães, academias, Babilônia, Jerusalém. Lembra? Tudo que nós já estudamos. Tudo isso era trocado, foi enriquecendo, engrandecendo para se transformar no Talmud, para que não se perdesse. Agora, eles queimam tudo, destroem tudo, depois eles proíbem tudo e depois eles deturpam e... Eu dei um pause porque eu esqueci da palavra. Adulteram tudo e se perde muita coisa. E nesse tempo que se perdeu muita coisa, muitas gerações leram e estudaram o Talmud como estava ali, com a censura, com as palavras trocadas. Então, olha o trabalho de resgate dessas obras para nós termos o mais possível do original hoje.
Isso é próximo ao impossível? Terminamos o capítulo 12 da censura do Talmud e agora nós terminamos também a primeira parte deste livro. Nós vamos para a segunda parte do livro. Vamos mostrar a capinha aqui, tá? Segunda parte que vai ser a estrutura e o conteúdo. Então, qual era a estrutura? Agora nós vamos ver aquela página bonita do Talmud original novamente e o conteúdo dela. O que tinha dentro do Talmud, tá? O que é que tem dentro do Talmud? Shalom a todos vocês, espero que tenham gostado. É um vídeo de 45 minutos. Eu sempre penso que vai ser menor, mas nunca é. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, ativem o sininho, comentem, gente. Compartilhem, aquela história toda. E curtam. Precisamos de curtidas. Às vezes tem um monte de visualização e nem um terço das curtidas. São as curtidas que ajudam a visibilidade do canal. Vocês me ajudam para que eu possa continuar fazendo esse trabalho que minha pessoa, que está amando. Estou gostando muito. Eu estou amando todos vocês sem nem mesmo os conhecê-los. Então vamos continuar. Não, vamos ler o Salmo. Vamos ler o Salmo, esqueci do Salmo, olha só, não pode. Final. Hoje é o dia 11. Olhando lá a colinha aqui do dia 26 de outubro, 11 de Reshvan. Nós vamos ler o Salmo 11, só que eu quero que vocês entendam que eu estou lendo 11, porque dia é 11, mas os dias 11 significam, lá na playlist, significam o dia 11 do calendário judaico. Talvez eu coloque hoje mesmo, procurem lá na comunidade, eu vou colocar na comunidade hoje mesmo uma foto, assim, um print do calendário judaico. Vai estar escrito, aquele dia 1 é os salmos que vocês vão ter que ler ou escutar. Então, shalom a todos, tá? Ao mestre do canto, um salmo de David. No eterno eu me refugio, como me poderão dizer? Foge para a montanha como um pássaro perseguido? Vede que os ímpios vergam seus arcos e posicionam suas setas, para das sombras dispará-las contra os íntegros. Quando destruídos são seus alicerces, o que poderia o justo fazer? O Eterno, de seu sagrado templo, de seu trono celeste, perscruta e seus olhos veem. Seu mirar analisa os homens. O Eterno protege o justo, mas o malvado e o injusto ele rejeita. Sobre os perversos fará chover fogo e enxofre. Uma incandescente rajada será sua porção, pois justo é o Eterno, que ama a retidão, e os puros contemplarão sua face. Bom dia, Boker Tov a todos.